corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Newton descobriu isso há séculos, mas ninguém te contou que essa lei também governa carreiras. Você estava indo bem, entregava, cumpria prazos, sabia o que fazia. E por um tempo, isso foi suficiente. Até o jogo mudar. De repente, as conversas não eram mais sobre esforço, eram sobre dados, indicadores, inteligência artificial. Você ouviu, achou interessante, pensou, depois eu vejo isso aí. Afinal, você já é bom no que faz. Seems we're at the dawn of a new age. The age of AI. Só que o mundo não esperou. Decisões começaram a passar por dashboards. Relatórios ganharam velocidade. E quem resolve problemas com dados começou a influenciar o jogo. E sem perceber, você ficou parado. Não porque você é incapaz, mas porque ninguém te mostrou o caminho. Só disseram: você vai se dar bem se aprender isso. E é aqui que acontece a queda, quando você percebe que não é falta de inteligência, é falta de método, de direção, de movimento. Power BI não é complicado, ele é o caos organizado, mas sem alguém guiando parece grande demais. Inteligência artificial não é ficção científica, é produtividade real, é ganhar horas, é parar de fazer no braço o que já pode ser automatizado. Aqui o ego cai, a confiança diminui, mas algo novo nasce. Aprendizado real. Você começa a entender, não tudo, mas o suficiente para continuar. E isso muda tudo, porque competência de verdade não faz barulho. Ela aparece nos resultados. E é por isso que existe a imersão Power BI mais IA do Experium. 3 noites ao vivo, passo a passo. Não para te transformar em especialista, mas para te tirar da inércia. Porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E depois desse primeiro empurrão, o mais difícil já ficou para trás. Dados não são um método diferencial, são o novo básico, e quem entende isso não volta a ficar parado. Nos vemos ao vivo. Boa noite, pessoal! Espero que vocês estejam animados por aí, porque do lado de cá eu estou muito entusiasmado, porque vocês não sabem, mas estamos preparando esse evento, Power BI mais IA, já há muito tempo. Tem muito suor aqui da equipe Experium, de várias pessoas aqui do time, para preparar a melhor experiência e o melhor conteúdo para vocês. Antes de começarmos, quero que vocês me digam, o som está ok? A imagem, tudo certo? Fala para mim aqui no chat. Boa! E, além disso, eu quero saber de onde você está falando. Eu já vi algumas pessoas aqui falando, olha, Recife, minha terra, meu país, Belo Horizonte, Montes Claros. Fala para mim, de onde você está falando? Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo. Sou mineiro, vocês conseguem perceber pelo sotaque, mas eu estou em São Paulo. Olha, tem mais gente de São Paulo, Porto Alegre, Paraopebas, Uhul, BH. É isso. Galera do Rio de Janeiro em peso. Barretos, Camboriú. Boa! Petrópolis. É isso aí, galera. Galera em peso aqui. Brasil inteiro. Curitiba, Distrito Federal, Pará. Beleza, já vi as 5 regiões aqui. Tô satisfeito. Vamos começar. Matheus, consegue mostrar minha tela? Boa! Pessoal, para a gente aquecer os motores, fala para mim o quanto que você já usa de IA no dia a dia. Por que eu estou perguntando isso? Porque o foco dessa primeira aula do Power BI mais IA é inteligência artificial. A gente vai entender como utilizar a inteligência artificial no contexto de Business Intelligence, antes mesmo
de criar o nosso dashboard, mas antes de chegarmos no Power BI, vamos lá, vamos focar na inteligência artificial. Então responde aí para mim na enquete o quanto você já usa de inteligência artificial no seu dia a dia. Se você não conhece nada, só está ouvindo falar, tudo bem. Se você já utiliza prompts no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, ótimo também. E se você já cria agentes de IA, olha, você é um pouco mais avançado. Então, responde aqui para mim, por favor, que eu quero entender como que está o perfil aqui da galera que está ao vivo aqui comigo, assistindo a essa live. E se você, por acaso, é uma pessoa que tem zero conhecimento, tanto em IA, que é a pergunta aqui, mas também em Power BI, que será tratado, eu quero trazer para você já uma mensagem que é: fica tranquilo, fica tranquila, você não precisa conhecer nenhuma dessas ferramentas de forma profunda, de forma aprofundada, para conseguir ter proveito aqui na nossa aula, aqui no nosso evento. Beleza? Ó, tem muita gente que, pelo que eu estou vendo, a maioria das pessoas, olha, já usa prompts, ChatGPT, Gemini, Copilot, usa pouco e está estudando agente de IA, legal. Beleza, perfeito. E para quem é este evento? Esse evento, ele tem 3 dias, 3 noites, melhor dizendo, e nessas 3 noites teremos sim certificado ao final do período, mas o importante aqui é o conteúdo. O que a gente promete para vocês? Esse evento é para você que quer crescer dentro da sua empresa, independente da sua área. Você não precisa ser da área de tecnologia, você pode ser da área comercial, da área de logística, da área de vendas, marketing, financeiro, enfim, não importa a área. Se você quer crescer dentro da sua área, dados são o caminho, dashboards são o caminho, inteligência artificial são o caminho. Se você quer, porventura, migrar a sua carreira e entrar no mercado de dados, no mercado de BI, no mercado de IA, por que não? Essa formação também é uma porta de entrada para você. Você também conseguirá aqui um start em direção a isso. Claro que em 3 noites a gente não conseguirá ser super especialista nesses temas, mas o que eu quero é te tirar da inércia. Vocês viram a mensagem que passou aqui logo antes de eu entrar ao vivo. A gente quer que você saia da inércia. E, por fim, se você quer dominar as habilidades mais valorizadas do mercado, e sim, Power BI é uma dessas habilidades, inteligência artificial, nem se fala, você já está ouvindo isso. Essa formação, esse evento é para você. Então, o evento é para tanto quem quer crescer na sua empresa, na sua área, na sua carreira, quanto para quem quer migrar para a área de dados, para a área de BI, para a área de IA, quanto também para quem quer dominar essas habilidades, seja para qualquer o seu objetivo. Eu quero futuramente ser um consultor, ter a minha própria empresa e fazer isso para outras empresas. Tudo bem. Aqui é um pontapé inicial para isso. E a nossa agenda, vamos lá. No primeiro dia, que é hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A ideia aqui não é construir agentes de IA, nem nada do tipo. A gente até tem alguns cursos, já fizemos lives aqui falando sobre N8N, por exemplo. O foco aqui não é esse hoje. O foco aqui é falar de inteligência artificial com um foco mais prático, com o objetivo de trazer como a gente utilizaria isso num contexto real de business intelligence, num contexto real de dados. E também veremos um pouquinho sobre indicadores ao longo dessa aula de número 1. Na segunda aula, que é amanhã, a Sayuri e o Iago, eles irão falar mais sobre transformação de dados, modelagem, DAX. E não se assuste com essa sopa de letrinhas. Você vai ver que é um pouco mais simples do que você imagina. Então, a ideia amanhã é
de fato, construir o dashboard, começar a construir esse dashboard premium, a gente está chamando de dashboard premium para vocês. E na terceira aula, que é a aula de quinta-feira, a gente irá focar mais na parte de visualização de dados e também storytelling dentro do Power BI. Eu tô vendo, inclusive, ó, o Kleber mandou, DAX é o bicho. É isso, galera. Realmente existe uma certa complexidade nesse tipo de tecnologia, mas aqui a gente vai trazer para você de forma simplificada. A gente sabe que acompanhando aqui as nossas aulas, nesses 3 dias, você conseguirá sim construir um dashboard funcional, um dashboard que responde às principais dores e problemáticas de negócio. Então, essa é a nossa agenda. E antes de falar de mim, vou até voltar aqui na parte da agenda, vou comentar logo depois, mas, pessoal, para ter acesso ao certificado, como que vai funcionar? Ao final de cada dia, ao final de cada aula, nós iremos falar para você uma palavra-chave. Você irá entrar no link da descrição, logo mais a gente também vai colocar o QR Code aqui na tela, e nesse link você conseguirá, depois do evento, assistir às aulas no formato de Netflix. Então, eu preciso de mais tempo, a gente sabe que aqui fazer e acompanhar não é o ideal é prestar atenção para fazer depois, então depois vocês terão acesso a tudo isso num ambiente parecido com o da Netflix, só que ao invés de ver a sua série, seu filme favorito, você irá ver muito conteúdo, muito conhecimento. Então, as aulas estarão lá, e lá você também colocará as palavras-chave nos 3 dias de evento. Ao final de cada dia, a gente fala uma palavra-chave, e você irá anotar essas palavras para colocar lá no terceiro dia e conseguir o seu certificado. Deixa eu me apresentar. Esse aqui da tela sou eu. Tirei essa foto antes da inteligência artificial, então não consegui nem fazer nenhum retoque nem nada. Brincadeiras à parte, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de dados. Eu comecei a minha jornada como cientista de dados, depois eu fiz um caminho inverso do que se costuma fazer, fui analista de dados logo na sequência, trabalhei com BI, trabalhei com muito analytics na vida, e nessa época eu trabalhava sim com inteligência artificial, mas não era IA generativa, não existia chat GPT, era o que a gente chamava de IA tradicional ou machine learning, aprendizado de máquina. Eu fiz, então, minha carreira nas áreas de dados e produto. Passei por empresas como Hotmart, Rock Content, RD Station. E também fui gestor, fui líder. Contratei muita gente, pude ter muita gente embaixo do meu guarda-chuva. E fui gerente de dados em empresas como a Pipefy e também o Banco PicPay. Banco PicPay, para quem não acompanhou as notícias ao longo dessa semana, nessa semana ele abriu mercado lá fora, em Nova York. Então, é uma empresa listada em bolsa, é um banco digital com uma estrutura fenomenal, tanto em dados quanto em tecnologia, e eu fui gerente de dados lá. Eu também trabalhei com IA fora do Brasil. Eu fui para o México e lá eu fui acelerado pela Google. Eu tinha ali reuniões frequentes com engenheiros da Google para desenvolver alguns projetos para a empresa que eu estava trabalhando na época, e atualmente eu tenho a minha própria empresa, a minha própria consultoria de dados, automação e inteligência artificial. O que a gente ensina aqui é o que a gente aplica no dia a dia. Então não é teoria furada, são coisas validadas, inclusive com clientes reais. Então, eu sou CEO da Calidash, essa consultoria de dados, automação e IA, e também sou sócio e professor aqui na Experian. Você já deve ter visto o meu rostinho em aulas de automação, N8N, IA. Na pós-graduação de engenharia de dados, eu também darei várias aulas. Então, esse é um pouquinho do meu currículo. Já treinei mais de 5.000 alunos de empresas variadas, de níveis variados, e é comigo que vocês irão aprender hoje. Falando de Experian, para quem não conhece, para quem porventura ainda não conhece o nosso trabalho, nós somos o maior ecossistema de análise de dados do Brasil.
Nós temos mais de 45 mil profissionais capacitados, profissionais que passaram pelas nossas formações e hoje estão brilhando aí no mercado, em áreas de dados, área de negócio, tecnologia, e inclusive liderando equipes. Nós também temos mais de 7.500 empresas impactadas pelo nosso trabalho e mais de 300 projetos executados. Ah, César, que tipo de projeto é esse? A Experian, ela tem a parte da education, de educação, as aulas, os cursos, e ela também tem uma parte corporate, que é uma espécie de consultoria onde atendemos a empresas de vários portes, de vários tamanhos, inclusive essas aqui que vocês estão vendo na tela. Então, os projetos, os mais de 300 projetos executados, foram empresas como essas daqui, que vocês estão vendo agora. Suzano, eu tenho CBF, por exemplo, BMG Seguros, enfim, a lista é grandona. Bora, pessoal! Resultados de alunos. Bem rapidinho para a gente entrar no conteúdo. Então, aqui, de novo, sem teoria furada. Olha só alguns dos feedbacks. Ganhei 5 pau de aumento, não é conversa para boi dormir, eu trabalho CLT, estou pegando os projetos por fora, então eu não tenho mais medo, graças a vocês. É esse tipo de feedback que faz com que a gente tenha mais combustível para prosseguir no nosso trabalho. E o meu objetivo eu quero que mais pessoas cresçam, mais pessoas tenham sucesso na carreira, na área de dados, e os nossos alunos são carinhosamente chamados de incomparáveis. Inclusive, está aqui na minha camisa, porque, de fato, conhecimento, uma vez que você adquire, você se torna incomparável no mercado. Vamos lá, galera. Qual é o nosso objetivo de hoje? Nós vamos falar de inteligência artificial. Logo depois eu vou mostrar técnicas de prompt. Vou falar para vocês o que é prompt. E depois entramos no nosso case prático. Recados importantes. Estou vendo gente perguntando aqui. Todas as informações, novidades do evento serão comunicadas no nosso grupo de WhatsApp. Está o link aqui na descrição. Em algum lugar da tela, o Matheus também colocará, olha, tá aqui, ó, grupos e materiais, tem um QR Code. Vocês poderão entrar lá. Lembrando que materiais da aula aqui estarão disponíveis depois que a aula finalizar. O objetivo aqui é você prestar atenção, depois você vai ter todo o tempo do mundo para conseguir acompanhar. Outra coisa, os materiais e a gravação serão disponibilizados na página do evento. Tá também o link aí na descrição, basta apontar aqui o QR Code também que você consegue acessar. Gravações e materiais. E, por fim, seu certificado será emitido após a 3ª aula, desde que você anote todas as 3 palavras-chave que serão disponibilizadas ao final de cada dia. E, importante, galera, preste atenção aqui. Observe, entenda o que está sendo ensinado aqui no ao vivo e pratique depois. Pega papel e caneta, tanto hoje quanto amanhã, quanto no 3º dia, e use o tempo aqui para absorver esse conhecimento. Você vai ter tempo depois para praticar. E daqui para frente é tudo aula, tá, galera? Então, vamos começar. Pessoal, Big Techs estão investindo pesado em inteligência artificial. Aqui na imagem, vocês conseguem ver 4 grandes personalidades do mundo da tecnologia. Eles representam 4 grandes empresas, 4 grandes das maiores empresas de tecnologia que nós temos, que são o Google, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, a Salesforce, que é uma empresa gigante que já está aí há bastante tempo no mercado, e a Microsoft, que continua sendo super relevante. E nós temos várias notícias acerca dessas empresas investindo em inteligência artificial. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que a inteligência artificial, ela não veio como uma moda passageira. Não é igual os tokens de animais que a gente via há um tempo, que logo passou a entrar no desuso, a perder a força.
Inteligência artificial, não. Ela furou a bolha. O ChatGPT, inclusive, foi a plataforma que conseguiu atingir 1 milhão de usuários de forma mais rápida na história. E isso não é só dentro das empresas, não, no dia a dia. Minha mãe, por exemplo, ela utiliza ChatGPT para ver as receitas de coisas que ela quer fazer no dia a dia. Antes ela via no YouTube. É uma pessoa que não tem alta maturidade tecnológica, mas ela consegue utilizar o ChatGPT porque ele é bastante acessível. E essas empresas aqui, Google, OpenAI, Microsoft, Salesforce, elas não estão nisso à toa, não estão investindo quantias milionárias, quantias bilionárias por acaso. Não. Elas estão fazendo isso porque existe bastante dinheiro nesse mercado e porque não é um mercado passageiro. Então, a pergunta que fica não é mais se nós vamos utilizar a inteligência artificial, mas sim como nós vamos utilizar a inteligência artificial de maneira estratégica, de maneira criativa, de maneira consciente. Eu sei que muitos de vocês podem até ter essa dúvida de, nossa, será que meu trabalho será substituído pela inteligência artificial? E a gente até gosta de falar que não será substituído na grande maioria das vezes, mas você tem grandes chances de ser substituído por uma pessoa que entendeu como utilizar a inteligência artificial de uma maneira que traga resultados práticos no dia a dia. Então, a pergunta não é mais se vamos usar, mas sim como vamos utilizar. E já entrando no nosso conteúdo, eu até falei que iremos trabalhar com técnicas de prompt aqui ao longo da nossa aula. E o que é um prompt? Para você que não conhece, prompt é uma palavra bonitinha em inglês que significa dar uma instrução para a máquina, então para a IA generativa. Toda vez que eu estou dando uma instrução para a IA generativa, eu estou escrevendo um prompt. Então o texto aqui, dá para ver, olha, escreva para mim um poema sobre o quão legal é trabalhar com inteligência artificial. Essa instrução que eu mandei para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, tudo isso são prompts. Então, sempre que eu estou falando de prompts, estou falando disso. Eu sei e eu não gosto tanto de utilizar esses termos em inglês no nosso dia a dia, mas não tem como fugir. Por quê? Porque essa é a linguagem do mercado, isso é o que você irá ouvir dentro das empresas. Então, sempre que ouvir prompt, você está ouvindo sobre uma instrução dada à inteligência artificial. Isso é um prompt. Estou vendo aqui perguntando, a Regiane, inclusive, perguntando, hoje será voltado a IA? Qual dia haverá foco no Power BI? Sim, hoje o foco é inteligência artificial. Dias 2 e 3, foco em Power BI, mas hoje iremos utilizar a IA para ajudar no nosso processo lá dentro do Power BI. E sem contar que você precisa assistir as 3 aulas para conseguir ter o certificado no final. Então, um prompt é isso. Fala para mim aqui nos comentários, por favor, se vocês já utilizam esse tipo de termo no dia a dia. Quando vocês falam sobre dar um comando para a inteligência artificial, vocês já usam isso? É prompt, a palavra, vocês falam instruções, vocês falam comando. Já, beleza. Não. Ok. Para quem não usa, de agora em diante, o comando que a gente passa para a inteligência artificial é um prompt. E nós temos uma máxima na área de tecnologia, que também é em inglês, inclusive, essa frase, que é o garbage in, garbage out. Ou, o nosso mais belo português é lixo entra, lixo sai. O que isso significa na prática? Isso significa que a IA, ela até tenta te dar uma boa resposta, mas
se não entrar coisas boas ali no input, na parte de entrada de informação da nossa IA generativa, ela irá gerar algo que também não é bom. Então, se entra prompt ruim ali, o que você vai ter é um resultado mediano saindo do outro lado. Isso independente da IA generativa que você está utilizando. Pode ser um chat GPT, pode ser um Copilot, pode ser um Gemini. Independente disso, se você coloca um prompt ruim, você terá uma resposta mediana. E pensando nisso, eu até trouxe aqui um exemplo bem legal para a gente ilustrar isso, que é, olha esse comando que eu passei para a inteligência artificial quando eu quero que ela crie uma imagem para mim. Então, a minha ideia é que ela crie a imagem do Cebolinha plantando bananeira. Tá aqui a imagem. Tá bem fofinha, tá bem bonitinha, tá assim, bem legal, mas não é o que eu quero. É literalmente uma cebola plantando uma bananeira, uma árvore bananeira. O que eu queria não era isso. Eu não queria uma cebola literalmente plantando bananeira. O que eu queria é o personagem Cebolinha da Turma da Mônica plantando bananeira. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso passar uma instrução, um prompt, mais detalhado para a inteligência artificial. E aqui eu tenho esse exemplo refatorado. Aqui eu já tenho a minha imagem gerada e o prompt que eu utilizei é: o personagem Cebolinha da Turma da Mônica deve estar em uma pose de bananeira, equilibrando-se com as mãos no chão e os pés apontados para o alto. O visual clássico do personagem se destaca, que é o cabelo espetado, camisa verde brilhante, short preto. A arte deve ser uma ilustração no estilo cartoon, com traços semelhantes aos quadrinhos clássicos da Turma da Mônica. Preste atenção na quantidade de detalhes que eu forneci para a inteligência artificial. Com isso, ela consegue entender muito melhor como ela consegue te dar uma boa resposta. Nesse caso, como ela pode gerar uma imagem que seja exatamente aquilo que eu estou precisando. Então, a chave para conseguir um bom resultado da inteligência artificial é ser bastante específico nos seus prompts, nos seus comandos. Pessoal, fala aqui para mim nos comentários, por favor, se você já passou por uma situação onde você queria resolver determinada tarefa com a inteligência artificial, mas você não escreveu uma instrução detalhada o suficiente, e aí a IA não te trouxe um resultado legal. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Isso acontece... O Cebolinha tá curupira, mandaram aqui. Bem observado, bem observado. Acontece. Então, para evitar isso, eu poderia ter passado isso como um detalhe para a inteligência artificial. E, ó, pessoal falando, ó, já aconteceu, com certeza, sim, algumas vezes, é raro, mas acontece. E, pessoal, isso acontece porque a gente acaba acostumando com o chat GPT. Num primeiro momento, você manda aquilo que você precisa e tem um resultado maravilhoso. E você se acostuma e com isso vai passando cada vez menos informação. Então, cada tempo que passa, você vai passando menos informação, porque você se acostuma com aquela magia que é ele ler o seu pensamento e te surpreender. E, bom, quando a gente está fazendo coisas mais básicas, tranquilo, mas quando você quer fazer algo um pouco mais complexo, algo que tenha uma dupla interpretação, tripla, quádrupla, enfim, você precisa sim ser específico. Ó, muita gente já aconteceu. Fico feliz que não é só comigo. E a chave para a gente conseguir desbloquear o potencial da inteligência artificial é saber se comunicar.
Então, se eu quero um bom resultado, eu preciso me comunicar bem. E isso não é específico da inteligência artificial. A gente se esquece, mas entrava, por exemplo, uma pessoa nova na equipe. Entra uma pessoa nova para trabalhar aqui no time. E eu sou uma das referências aqui no time, preciso passar instruções para essa pessoa conseguir desempenhar o trabalho dela. Ok. A gente se esquece que a gente precisava sim passar para um humano informações detalhadas, e no caso do humano, até mais, porque um humano não tem todo o conhecimento armazenado que uma inteligência artificial, que um ChatGPT, um Copilot, um Gemini, que eles possuem. Então, a gente sim precisava passar esse tipo de informação de forma detalhada, a gente precisava saber se comunicar. E com a inteligência artificial, isso não mudou. Eu não preciso saber me comunicar menos só porque eu estou digitando e não falando. Inclusive, mesmo sabendo, o ChatGPT tem até modo de voz para te responder em voz, ouvir você falando em áudio, mas a gente se acostuma com isso e se esquece que precisamos nos comunicar bem. Isso é premissa para conviver bem em sociedade, para conseguir avançar na carreira. Eu só consegui avançar, chegar em cargos de liderança, porque a minha comunicação estava muito bem alinhada com aquilo que a empresa precisava. Isso tanto falando quanto em reuniões, mas também direcionando o time. Só que falar para vocês se comunicarem bem com a inteligência artificial, então, olha, gente, o segredo é se comunicar bem. Isso é um pouco vago demais. Você vai me perguntar, tá bom, mas como eu faço isso? E a verdade é que eu não consigo entender e te falar algo que seja bala de prata para 100% das vezes que você precisa desempenhar uma tarefa usando IA. Não. É muito comum você precisar, inclusive, mandar instruções adicionais. Você mandou uma primeira instrução, ela respondeu, você, olha, não é bem por aí, eu preciso de um ajuste aqui, aqui, aqui. Isso é bem normal. Mas eu não quero te deixar também no escuro. Então, eu vou trazer aqui um método para criar prompts inteligentes. Prompts que irão trazer bons resultados. E esse método, ele se chama PASIF. PASIF é um acrônimo para 5 letrinhas que representam partes do nosso processo para criar, do nosso método para criar prompts inteligentes. A primeira parte, que é o P, é de papel e pessoa. Nós temos o A de ação, C de contexto, I de intenção e F de formato. O que é que significa cada uma dessas coisas? Vamos ver agora. Então, esse método, ele é baseado em diversas interações que a gente tem com inteligência artificial. Inclusive, existem estudiosos que se dedicam a entender como conversar melhor com as IAs. Tem, inclusive, uma área de conhecimento chamada engenharia de prompt, que ela avança em diversas direções, mas focada nisso. O método PASIF é uma forma de organizar o seu pensamento de forma que a IA consiga entender bem e que a gente evite a ambiguidade na hora da resposta da inteligência artificial. O P é de papel ou pessoa. O que é isso na prática? Eu até trouxe aqui um exemplo para cada uma dessas letrinhas para a gente entender na prática como funciona. Então, o PASIF, são etapas que nós podemos seguir na hora de criar os nossos prompts. É um prompt só, eu não vou criar 5 prompts, um para cada letrinha, não. É um prompt só, e nesse prompt eu vou colocar primeiro o papel ou pessoa. O que seria isso? Isso é a personificação que eu quero que a IA ela desempenhe durante aquela tarefa que eu quero que ela resolva. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando, por exemplo, eu estou começando o meu prompt dizendo: atue como um analista de dados sênior e especialista em business intelligence, focado em storytelling de dados. Storytelling com dados, storytelling de dados. Essa é a personificação.
essa parte, o pezinho, eu já vejo algumas pessoas utilizando já no dia a dia. Algumas, inclusive, incrédulas. Será que isso realmente ajuda a IA a entender melhor? E sim, ajuda. Por quê? Porque eu posso desempenhar uma tarefa por vários vieses, por vários espectros. Eu posso criar uma análise, por exemplo, um dashboard, pensando com a cabeça de uma pessoa da área financeira. Ok. Eu posso também fazer pensando com a cabeça de uma pessoa do comercial. Ok? São visões diferentes, são indicadores diferentes, e eu posso também mudar o meu caso de uso baseado naquilo que eu estou especificando. Então, quando eu coloco que eu quero que a IA haja como um analista de dados sênior, eu já estou no início de tudo dizendo para ela: olha, eu não quero que você me responda como um investidor. Eu não quero que você me responda como um gerente de vendas. Eu quero que você me responda como uma pessoa especializada em análise de dados. Então, esse é o pezinho. Inclusive, alguém aqui já utiliza isso nos seus prompts? Fala aqui para mim nos comentários. Você já utiliza isso? Então, eu quero, por exemplo, um texto para as minhas redes sociais, um texto para a minha postagem do LinkedIn. Eu posso colocar, olha, eu quero que você atue como uma redatora especialista no LinkedIn. Por exemplo, vocês utilizam isso? Ó, sim, eu uso. Não, Carlos não usa. Às vezes, nem sabia o que era. Legal, ó, eu utilizo para me ajudar a fazer os BIs. Para mim é novo isso. Perfeito, perfeito. É isso. E se você tem um método diferente, tranquilo também. O importante é ser específico e conseguir uma boa resposta da IA. Então, eu já tenho aqui o meu pezinho, que é de papel ou pessoa. Depois eu tenho a minha ação. O que é ação? É aquilo que eu quero que a IA faça para mim. Eu quero que ela escreva um texto, eu quero que ela dê uma resposta para um e-mail. No nosso exemplo aqui, eu quero que ela me dê sugestões de quais tipos de gráficos e indicadores eu devo priorizar em um dashboard para que ele seja fácil de entender por pessoas leigas. Então, aqui na ação, eu falei exatamente aquilo que eu quero. E a parte de ação, ela é uma das mais fáceis, porque todo mundo precisa falar isso. Eu preciso falar aquilo que eu quero. Mas, de novo, para você não esquecer, tá aqui. Primeiro, personificação, papel, pessoa. Depois você tem a ação. Perfeito. Depois vem o contexto. O contexto é tudo aquilo que eu preciso passar de forma adicional para a inteligência artificial entender como me responder. O contexto pode ser, por exemplo, uma limitação. Então, eu disse, por exemplo, que eu quero que ela haja como uma pessoa de marketing, uma analista de marketing sério. Na ação, eu quero falar para ela que eu quero que a IA elabore para mim o planejamento de marketing da minha empresa. Perfeito? E no contexto, eu posso passar informações adicionais. Eu posso falar, por exemplo, olha, eu não quero que você priorize TikTok na minha estratégia. Eu tenho o meu budget, eu tenho o meu orçamento limitado a R$5.000 por mês, por exemplo. Então, o contexto é tudo aquilo que você passa adicionalmente no seu prompt para que a IA entenda aquilo e trabalhe com essas limitações, com esses contextos adicionais. Então, esse é o contexto. E o contexto é o que a gente tem de mais abstrato aqui, porque depende muito do que você precisa fazer. Nesse caso aqui das sugestões de gráficos e indicadores, o nosso contexto é: eu vou explicar a minha situação, que é, eu estou criando um relatório de vendas mensais para uma pequena loja de roupas e eu tenho dados de data de venda, nome do produto, categoria, valor da venda, vendedor. O dono da loja não precisa, coloquei não precisa saber, mas ele precisa saber onde ele está ganhando mais dinheiro. Esse é o nosso contexto. Dito isso, vamos para a intenção.
Esse é bem menosprezado quando a gente está trabalhando com prompts. Eu vejo muito aqui na galera que a gente mentora, por exemplo, que é quando você explica a sua intenção para a inteligência artificial, ela consegue entender melhor, talvez caminhos que você ainda não pensou e que podem resolver o seu problema. Aqui, no nosso exemplo, eu trago que a minha intenção é criar um visual limpo no Power BI que não confunda o usuário, destacando apenas o que é essencial para a tomada de decisão rápida. Eu trouxe aqui a minha intenção, certo? Eu poderia também, em outros exemplos, trazer que a minha intenção é conseguir convencer o meu gerente, o meu diretor, a investir no projeto XYZ. Quando eu passo a minha intenção, o que acontece é a IA ela irá trabalhar a resposta a favor dessa intenção ou sugerir um caminho adicional. Ela pode sugerir o seguinte: olha, para convencer o seu chefe, talvez o melhor caminho não seja um dashboard. Talvez o melhor caminho seja um relatório simples, onde você traz o detalhamento daquilo que precisa ser feito, o quanto vocês estão perdendo de dinheiro e como você pretende resolver isso com um custo reduzido. Então, a intenção, ela traz isso. Ela traz para a IA a liberdade de entender melhor aquilo que você precisa e sugerir caminhos adicionais pensando nisso. E, por último, formato. O formato, se a intenção é menosprezada, o formato é completamente esquecido. A gente só lembra do formato numa segunda, numa terceira, numa quarta interação com a IA, porque ela já não está entregando aquilo que precisa. E o formato nada mais é do que você dizer para a IA, para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, seja lá qual for, como você quer aquela resposta. Ah, eu quero um texto longo, eu quero que você me responda em tópicos, eu quero que você me mande uma frase curta, resumindo e nada mais. E no nosso exemplo, eu detalhei um pouco mais. Eu trouxe que eu quero que ele me entregue uma lista com 4 sugestões de visuais, gráficos de colunas, por exemplo, cartões, explicando o que colocar em cada um e por que essa escolha ajuda no nosso storytelling. Então eu passei por todo o nosso método Pacif. E acreditem, isso é ouro. Você não precisa utilizar o Pacif 100% das vezes que você está conversando com o ChatGPT, com a sua IA. Não, você não precisa disso. Mas se você está travado em alguma coisa, se você pediu algo para a IA e ela não respondeu bem, pode revisar aqui no método Pacific e entender onde é que você está errando. Talvez você não deu contexto suficiente, talvez você não deixou clara a intenção, talvez não definiu o formato, e aí você vai lá e especifica isso para a nossa inteligência artificial. Galera, isso aqui é ouro. Alguém já conhecia o Pacif? Alguém tem uma metodologia própria para esquematizar os prompts? Fala aqui para mim nos comentários da live e vamos avançar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando enquanto eu bebo uma água. Olha, já utilizo o Pacif diariamente. Isso é ouro. Boa. Eu uso algo parecido, tranquilo. Ó, muita gente não usa. Gambiarrife, beleza? Não conhecia. Boa. Pessoal, no material da aula, vocês terão acesso a isso aqui, inclusive, mas o Pacif, para mim, durante muito tempo, até consegui internalizar a forma de escrever bons comandos, boas instruções para IA, eu deixava escrito aqui bem na minha frente e ficava olhando, porque grande parte do meu dia é trabalhando com inteligência artificial, seja desenvolvendo os projetos, seja para ensinar, então eu deixava aqui e ficava vendo ao longo do tempo. Mas boa, ó, utilizo uma metodologia parecida. Beleza, tranquilo. Vamos seguir, pessoal, e vamos entrar já no nosso projeto. Nosso projeto, ele tem o seguinte contexto. O Iago, ele é o proprietário de uma empresa chamada TechFlow Store.
Uma loja que ela vende alguns produtos eletrônicos, produtos da área da informática. Qual é a dor dele? Como um proprietário de empresa, proprietário de uma empresa varejista, de e-commerce, ele precisa acompanhar o desempenho dos vendedores dele. Precisa entender quem está batendo a meta, quem não está batendo a meta e acompanhar o faturamento ano versus ano, mês versus mês. Eu e a Sayuri somos os analistas aqui da empresa. A gente está propondo a criação de um dashboard, que é o dashboard que iremos desenvolver aqui ao longo do curso, que entrega uma visão em tempo real e nós prometemos entregar tudo isso em apenas 3 dias. Perfeito. Só que tem um problema. Nós somos novos na empresa. A gente tem menos de 3 meses de casa. E com isso, a empresa não libera para a gente ainda, eles ainda não têm, o dono não tem confiança suficiente para passar os dados para a gente. Então, isso é um desafio comum, já passei algumas vezes, inclusive. Ah, mas eu quero o dashboard, ok. Cadê os dados? Ah, mas você não tem acesso aos dados ainda, você não pode ter acesso aos dados. Ok. Esse é o nosso contexto. Para deixar um pouco mais claro, a gente preparou para vocês um vídeo onde a gente mostra exatamente isso acontecendo na vida real. Se por acaso você é uma pessoa que ainda não trabalha na área de dados, que não tem esse tipo de vivência, pode acreditar que o dia a dia é bem parecido com o que você vai ver nesse vídeo. Matheus, coloca o vídeo, por favor, aqui pro pessoal com o nosso... Oi, César. Oi, Iago. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, Sai. Bom dia, pessoal. Bom, Iago, eu sei que a sua agenda é corrida, né? Muito obrigada por conceder essa reunião para a gente. A ideia de hoje é a gente entender um pouquinho mais sobre o seu processo ali, né? Eu falei com a Fernanda e ela me disse que você tem uma certa dificuldade de analisar os dados, obter esses dados, né, através do sistema de vocês. Então, a gente está com uma proposta bacana aqui de um projeto e a gente queria entender um pouco melhor isso com você, beleza? Beleza, Sayuri. Bora lá. É verdade, tá? Eu tenho algumas complicações aqui. Até agora vocês sempre passaram pela Fernanda. E ela sempre disse que vocês queriam conversar comigo e tá tudo bem. Minha agenda é bem corrida mesmo, então eu tenho pouco tempo aqui. Mas eu queria entender o que vocês querem propor. Sou totalmente ouvidos aqui, tá? Ah, maravilha. A gente está aqui há pouco tempo, né? A gente não tinha se falado até então. A gente está aqui há 3 meses. Então, vai ser bem importante a gente ter essa sua visão, né? A gente precisa entender o que mais você analisa ali, né? A gente entende que você precisa obter os dados das lojas e você, por acaso, teria alguma amostra desses dados para mostrar para a gente, né? Boa. Então, Sayuri, sendo bem sincero com vocês, tá? Principalmente você e o César aqui, vocês são novos na empresa e a gente tem uma política de compliance muito forte. Então, esses dados, eles têm registros sensíveis que eu não posso só disponibilizar para vocês. Então, tem essa barreira tanto de pouco tempo que vocês têm de casa e também da TI, que provavelmente, quando eu pedir para eles, deve demorar mais ou menos 1 mês para liberar essa base para vocês, tá bom? Iago, entendo perfeitamente, realmente, segurança dos dados é um ponto super relevante, mas será que você conseguiria enviar para a gente pelo menos o print das informações de como que você enxerga isso ali dentro do PDV? Porque com isso a gente consegue gerar um dashboard, um painel, com essas informações simuladas. Rola? Rola sim, César. Eu consigo mandar um print saindo dessa reunião, pode ser? Perfeito. Uau. Bom, seguindo então, vamos só fazer umas últimas perguntas sobre como que funciona o seu dia a dia, né? O que você precisa ter de informação para tomar decisão no seu dia a dia, pode ser? Pode sim, Sai. Bora lá. Iago, quando você chega de manhã na loja, né? Qual tipo de decisão você precisa tomar? Que informações você precisa ter assim que você chega nela? Sabe, normalmente eu me pergunto se a gente tá para bater a meta do mês. É a principal informação que eu procuro, né, na hora zero ali do dia. E hoje, como que você obtém essa informação? Eu peço para a Fernanda olhar no PDV e ela entra no PDV, exporta os Excels ali, os CSVs, ela me manda para o WhatsApp e aí eu começo a fazer conta, eu começo a fazer as minhas análises, tá? Então, todo dia de manhã, né, eu entro na empresa às 8 horas, a Fernanda ela me manda por volta das 8h30, 9 horas, um conjunto ali de CSVs, de arquivos de Excel, para eu começar a fazer essas minhas análises e aí sim entender se a gente vai bater a meta ou não, tá?
Boa, Iago. E é uma rotina pesada. Você consegue fazer isso todo dia? Cara, não consigo, César, sendo bem sincero com vocês. Tem dias que levam 1 hora para fazer essa análise, tem dias que levam 2 horas, e a depender do dia eu não consigo, não tenho tempo, né? A gente já chega com o BO para resolver, com o cliente ali querendo saber das peças dele. Então, assim, eu não consigo garantir que todos os dias eu vou fazer essa análise, por mais que é obrigação minha fazer todo dia, né? Mas vocês entendem. Entendi. E além de saber se a loja está batendo a meta ou não, que outras informações ou perguntas você precisa responder no seu dia a dia? Então, Saio, pensando aqui, eu estou na estrutura de finanças e vendas, tá? Então, pensando muito mais na parte de vendas, que a gente tem essa interação com o cliente, eu quero saber qual vendedor está performando e qual está precisando de ajuda. Eu quero entender também, por exemplo, qual produto está vendendo mais, qual que está dentro da sua categoria ali performando melhor. E, por fim, se tem algum padrão. Tem mês que a gente vende pra caramba um determinado produto, 2 meses depois, parece que ninguém nem sabe que nós vendemos ele. Então, entender esses padrões me ajudaria muito a fazer toda a minha estratégia com o time de vendas aqui. E pelo que eu entendi ali, eu acho que você não consegue responder essas perguntas de forma rápida, né? Bom, a primeira até sim. Saber o vendedor que está performando e os que precisam de ajuda, eu tenho minha planilha de controle pessoal que eu faço. Mas as outras duas, eu tenho muito trabalho para conseguir chegar em um caminho assim que não seja tão complexo. Então, eu preciso sentar, fazer análises e pela rotina, que você sabe como é que eu nem sempre tenho tempo, tá? Então, sim, a primeira eu consigo responder tranquilamente. A segunda e a terceira, não, viu, Sayuri? E isso impacta quanto no resultado? Não, impacta demais. Por exemplo, o nosso CEO, o Alessandro lá, ele veio me cobrar porque que tablet não estava saindo. Só que ele veio me cobrar já no dia 20. Só que o que acontece? Até o dia 20 a gente estava vendendo diversos outros produtos e o tablet, que era um desses produtos, ele não estava saindo, eu não conseguia enxergar. Quando ele me avisou no dia 20, eu não tive tempo hábil para a gente criar uma estratégia, seja, enfim, fazer uma ligação para os clientes, seja fazer uma promoção. Só que ele me falou tarde demais e pela rotina pesada que eu não consegui ver antes. Então, impacta, assim, muito, muito mesmo. E não impacta só no tempo, né? É dinheiro também, né? Impacta e muito, tá, Sayuri? Assim, não quer dizer que as outras vendas, elas não saem, tá? Não quero passar um cenário negativo para vocês. Mas tem esses produtos que a gente tem uma margem maior que nem sempre eu consigo ver que eles não estão performando bem. Entendi. Bom, então, resumindo, eu anotei aqui, são 3 dores principais que você tem, né? Você demora muito tempo para consolidar os dados que recebe. O outro, não tem visão rápida para tomar decisões no momento certo que você precisa. E 3, você não consegue identificar padrões, né, para conseguir fazer um planejamento melhor. É isso? É isso aí, é bem por aí, viu, Sayuri? Beleza, Iago. E aqui vai, então, a nossa proposta. Eu quero construir para você um dashboard de performance de vendas. Um painel que você abre e, em menos de 5 segundos, você consegue saber se está batendo a meta de faturamento ou não, quem do time está performando, quais são os melhores produtos. E tudo visual, interativo, mesmo que nessa primeira versão a gente utilize dados fictícios. Pô, legal, César. E como é que vocês estão pensando em fazer isso? Boa! A gente vai criar uma base fictícia utilizando inteligência artificial, simulando os dados do seu PDV. E a gente vai fazer toda essa estrutura usando IA e usando também o Power BI. Tá, e quanto tempo isso leva? Ó, se você conseguir mandar esses prints para a gente hoje, em até 3 dias a gente consegue te devolver ali, a gente consegue te apresentar esse dashboard funcionando. Tá, galera, ó, vocês são novos, eu tô confiante que vocês têm muito sangue ali para entregar para nós, eu tô muito feliz com isso. Eu vou confiar, eu quero que vocês entreguem, porém, eu não quero que isso impacte na demanda de vocês do dia a dia, beleza? Combinado? Combinado. Fechou, então. Perfeito, Iago. Agora a gente precisa entender alguns detalhes, né, para a gente fazer realmente uma solução que atenda a sua necessidade do dia a dia. Pode ser? Pode, bora lá. Bom, Iago, o que você precisa ver nesse dashboard? Aqui eu não estou falando o que você gostaria, mas o que é crítico para a sua decisão no dia a dia. Sayuri, me perdoa, peraí. Fala, Alessandro. Tô na reunião com os meninos aqui. Tá. Me dá um minutinho que eu entro na sala aí. Combinado. Sayuri, sendo bem sincero, eu não sei nem o que esperar de um dashboard.
Então, assim, montem o que vocês sabem, mostre, vende o peixe de vocês. Eu estou muito ansioso para ver, desde que não impacte as demandas de vocês. Eu preciso sair agora, eu tenho uma reunião muito importante. Fico feliz da gente ter batido esse papo, mas agora eu vou deixar com vocês. Combinado? Não, perfeito. Então, no dia 5, a gente volta a se falar e a gente apresenta essa solução, beleza? Combinado. Falou para vocês, César. Falou, Sayuri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Sai, eu vou pegar os prints que o Iago ele vai me mandar e vou passar isso numa inteligência artificial, gerando uma base fictícia bem próxima do que ele vê ali dentro do PDV. Vou utilizar um bom prompt para isso, para fazer algo o mais próximo do real possível. Pode ser? Não, maravilha, perfeito. Assim que você me enviar, então, eu já começo a desenvolver o dashboard. Vamos que vamos. Boa! Estou de volta, pessoal. Eu estava acompanhando aqui nos comentários. Tem muito Sherlock Holmes aqui, viu? Galera falando que é fake, é combinado. Olha, não tínhamos orçamento suficiente para trazer atores globais. Então, são os próprios professores aqui da imersão que fizeram ali a nossa call fake. Então, sim, foi combinado para que vocês tenham uma experiência próxima de como é no mundo real, tá? Por mais que aqui a qualidade está um pouco melhor, a gente tem ali o nosso chefe ali com a nossa vestimenta, o Iago com o nosso dress code todo trabalhado, mas, pessoal, isso é combinado para que vocês tenham uma boa experiência. Então, Matheus, volta a minha tela, por favor. Então, esse é o nosso contexto. Proprietário, cheio de coisa para fazer, ele precisa acompanhar, mas a gente, tanto eu quanto a Sayuri, que é quem cuida do Power BI, nós não temos ainda direito a ter acesso a esses dados. Somos novos na empresa, temos que fazer o que dá com as ferramentas que temos. A nossa proposta de solução foi a seguinte: nós queremos utilizar o print que ele vai mandar para a gente, do PDV, da plataforma onde ele visualiza essas informações, e com isso a gente vai criar uma base fictícia para que a gente consiga gerar valor para ele, e claro, a gente cria o dashboard baseado nisso e futuramente, num segundo momento, a gente transforma isso em dados reais, buscando do banco de dados. Beleza? E olha só, para quem falou que foi combinado, que não sei se era, tá? Enquanto vocês estavam aí conversando, me mandaram um print e ó, já coloquei aqui. Esse é o sistema de PDV que ele utiliza lá na empresa, qual que é o nome da empresa? Na TechFlow Store. É uma tela simples, onde ele tem algumas informações de vendas. Por exemplo, eu tenho o mouse com o ID XYZ do vendedor Júlio Lima, vendeu 2 quantidades, valor unitário 699, valor total 1.398. Tenho essas vendas aqui para cada produto, tenho as metas por vendedor, tenho também as vendas divididas em categoria. Tem muito número aqui, ó. Tô vendo, pessoal. Nossa, quantos números. É isso. Essa é a vida do nosso proprietário da empresa. Ele já não consegue, não aguenta mais enxergar isso na frente dele. Por quê? Porque toda vez que ele precisa tomar uma decisão do tipo, eu quero agrupar, eu quero ver como estão as vendas no mês agrupadas, ele não consegue visualizar aqui, porque aqui ele tem as vendas a nível unitário. Então, aqui, essa é a nossa base, o nosso print que nós temos para seguir. E agora, vamos para a inteligência artificial. Eu dividi com a Sayuri da seguinte forma. Eu cuido da parte de IA no início, vou gerar uma base de dados fictícia e ela fica com o Power BI. Eu faço a minha parte em um dia. Eu vi gente falando aqui que entrega tudo em um dia. É isso. Galera muito boa, braba. Mas eu vou fazer em um dia a parte de IA e amanhã e depois a Sayuri vai ficar com o Power BI. Eu já irei abrir aqui o meu ChatGPT. Está aqui na tela.
E, pessoal, vamos lá. Vocês viram o trabalho que deu para criar esse teatro, essa call fake. Que eu vou pedir para vocês, por favor, deixe um like aqui na live. Estou vendo que tem muita gente que está assistindo, mas os likes aqui da live ainda estão baixos. Deixa o like aqui, por favor, para a gente conseguir potencializar ainda mais e levar esse conhecimento que é gratuito para mais pessoas. Eu estou aqui no meu chat GPT. Se alguém, porventura, ainda não conhece a ferramenta, ainda nunca acessou, para acessar, basta digitar chatgpt.com no seu navegador e uma tela parecida com essa daqui irá se abrir. A única diferença é, se você ainda não tem uma conta, não irá aparecer aqui o seu usuário, você não terá também o histórico de conversas, mas essa é a interface do ChatGPT. E como eu disse, a gente irá trabalhar com prompts. Eu até vi aqui perguntas sobre o método PACIF. Perguntas do tipo, eu uso isso como um texto corrido para IA? E sim, eu já preparei alguns prompts aqui, vocês terão acesso a tudo isso no material do evento, mas deixa eu passar aqui com vocês para vocês entenderem o meu método, meu modo de pensamento para estruturar o prompt para criar a base de dados fake. Vou utilizar isso, vou fazer isso utilizando inteligência artificial. E isso vale não somente para os casos onde não temos os dados, porque o dono da empresa não liberou, a área de TI não liberou. Isso serve também para você que quer praticar, que quer criar dashboards e não sabe quais dados utilizar, quais bases de dados são confiáveis. Você pode utilizar dessa mesma técnica para gerar a sua base de dados fictícia. E aqui eu tenho o meu prompt. Notem que, em negrito, eu estou deixando a etapa do método PACIF que nós estamos utilizando aqui. Então, persona, ou papel, ou pessoa, atue como um engenheiro de dados especialista em Power BI e modelagem Star Schema. Claro que eu já tenho um pouco mais de conhecimento, então eu consigo definir melhor essa persona nesse caso, né? Eu utilizei termos como Star Schema, por exemplo, que talvez você, se for uma pessoa que está iniciando ainda na área de dados, em BI, talvez não conheça. Modelagem Star Schema é apenas uma forma de estruturar os seus dados de forma que eu tenha uma tabela com o fato, que é aquilo que aconteceu, uma venda, por exemplo, é um fato, e eu tenho tabelas adicionais com a descrição daquilo, como, por exemplo, o vendedor. O vendedor é uma dimensão, então é uma tabela separada. Não vou entrar tanto nos detalhes aqui, mas, inclusive, se a gente tirasse esse modelagem Star Schema aqui, funcionaria tranquilo. Mas eu trouxe essa persona. No mesmo prompt, eu trouxe qual é a ação. O que eu preciso? Eu preciso gerar um conjunto de dados sintéticos, arquivos CSV, que simulem a operação de uma loja de tecnologia. Uma loja que vende periféricos e similares. E o período aqui é de 2025 até janeiro de 2026. Essa é a minha ação. Eu quero que crie um conjunto de dados sintéticos. É isso que eu preciso. Contexto. Olha aqui. Estou desenvolvendo um dashboard de performance de vendas. O cliente forneceu um print do PDV, mas não os dados. Preciso de uma base fake que siga exatamente a estrutura de colunas abaixo, para que o dashboard funcione sem erros de mapeamento. E aqui em instruções, aí sim eu detalhei aquilo que eu preciso. Então, gere o código Python para 4 tabelas com as seguintes características específicas. DIN, produtos, colunas, coloquei quais são as colunas, use as categorias como acessórios, áudio, vídeo. Trouxe aqui também a segunda tabela, que é a tabela de equipe, onde teremos a nossa gerente, a Renata, o André, a Fernanda, e eu quero que tenha 4 vendedores para cada gerente. Eu tenho também uma fato de vendas, que são as vendas em si que aconteceram, e aqui eu também defini quais são as colunas,
regras de negócio, trouxe algumas coisinhas. Olha, simule um aumento de 40% no volume de vendas em novembro e dezembro. Eu quero que seja uma base o mais rápido, o mais próximo possível de algo real. E eu sei que em e-commerce, que em varejo, novembro e dezembro nós temos picos de vendas. Por quê? Porque eu tenho a Black Friday e porque eu tenho o Natal. E eu tenho também aqui as minhas metas. Lembrando que eu trouxe no formato que eu preciso, os nomes que eu gostaria, eu trouxe exatamente os nomes das colunas. Você pode utilizar como base esse prompt aqui que eu já criei para adequar ao seu contexto específico, ou você pode dar um pouco menos de contexto, um pouco menos de detalhes e ver como que a IA irá se comportar. De novo, o ideal é que o ChatGPT, o Gemini e o Copilot, que eles respondam de uma vez só e já resolva a sua dor na primeira mensagem, na primeira interação. Mas, inclusive, o que é comum que aconteça é que você precise de mais interações até conseguir um resultado satisfatório. E, por último, eu descrevi também o formato. Forneço o script Python. Eu tenho conhecimento de Python, então eu quero entender ali como foi a lógica para poder gerar esses dados. É algo completamente opcional. Até detalhei qual é a biblioteca que eu queria que ele utilizasse e, depois de gerar isso, execute e disponibilize os links de download para os arquivos. É isso. Eu vou copiar o meu prompt da forma como está aqui. Posso, inclusive, manter esse detalhamento do Pacif sem neura. E aqui no meu ChatGPT, colei exatamente da forma que eu copiei. E está aqui. Para quem está perguntando, por exemplo, sobre os nomes das colunas, tá aqui, eu coloquei data venda, NFE, de onde veio isso? Tá aqui, ó, no nosso print do PDV, nós conseguimos enxergar algumas coisas. Está um pouco difícil de ver, porque é um sistema arcaico, mas está aqui, ó, NFE, produto, vendedor, código. É baseado nisso que eu estou trazendo quais são as colunas, o que eu quero na minha base. Voltando para o ChatGPT, eu já mandei para ele, e o legal é, você consegue ver aqui, ó, clicar no analisando e entender tudo que ele está fazendo. Ele sempre costuma utilizar Python quando está criando bases de dados, quando está transformando, melhorando uma base, ele sempre costuma utilizar Python e clicando em analisando a gente consegue ver aquilo que de fato está sendo realizado aqui. Vale lembrar que quando a gente está trabalhando com IAs, cada plataforma, então o ChatGPT aqui, por exemplo, tem o que a gente chama de modelos. Os modelos são as versões daquela IA generativa. Então, eu tenho a versão 5.2, por exemplo, do ChatGPT, e eu tenho aqui uma opção que é essa daqui. Ó. Eu posso escolher outros modelos, 5.1, 4.4, o 4O, por exemplo. Eu consigo escolher esses modelos. César, qual é o melhor modelo? 5.2 é sempre o melhor? Não necessariamente. Você precisa testar, você precisa utilizar, mas entender o que funciona melhor. Geralmente, o que vem como padrão dentro do ChatGPT já consegue te ajudar muito, mas você pode testar outros modelos também. O meu ChatGPT, ele não é gratuito. O meu ChatGPT, ele é pago, mas o que eu estou fazendo aqui também pode ser feito no ChatGPT gratuito sem nenhum problema. É apenas um prompt que eu estou mandando aqui. E ele respondeu, olha, aqui está o script Python completo, isso não me importa, é só para uma conferência. O que eu preciso está aqui no final. Vamos descer. Está aqui, ó, download de arquivos gerados e já executados. Ele gerou para mim um arquivo de vendas.csv, um arquivo de metas, de produtos e de equipe. Se eu clicar nesses arquivos, ele irá fazer o download. Olha, tá aqui, download sendo feito. Eu já baixei esses arquivos e trouxe para uma planilha. Então, todos os CSVs estão aqui. CSV é um formato de planilha. A gente consegue subir ele fácil e eu consigo ter uma visualização tabular.
Esse daqui são os dados que foram gerados pelo ChatGPT e são os dados que iremos utilizar para criar os nossos dashboards. Estão aqui. Então, eu tenho a minha aba de vendas, está aqui, ó, data venda, NFE, ID produto, ID do vendedor, valor unitário, quantidade. Eu tenho as metas, ano, mês, o ID do vendedor, o valor da meta. Eu tenho os produtos, tá aqui, ID do produto, nome, categoria, linha. Eu tenho a minha equipe, tá aqui muito bem descrito. E como que você joga dentro de uma planilha o CSV que você acabou de baixar? Basta vir aqui em arquivo, procurar o importar, cadê? Tá aqui, importar. Procura aqui, ó, fazer upload. Busca o arquivo na sua máquina, então, por exemplo, esse arquivo aqui de equipe. Abre e ou cria uma nova planilha ou insere uma nova página e importa os dados. Ele vai criar uma aba aqui para você. Então, o que eu fiz foi isso. E a única coisa a mais que eu fiz foi colocar uma corzinha e botar uma fonte interessante. Então, esse equipe é exatamente essa mesma equipe daqui. Vale lembrar que, sempre que estamos trabalhando com dados sensíveis, não é recomendado que você utilize uma IA gratuita para isso. ChatGPT, um Gemini, um Copilot. Por quê? Porque é perigoso. Tem risco de vazamento de dados, vazamento de informação. Nós não queremos isso. Quando você está utilizando uma IA paga, você tem uma certa segurança de que, pelo menos, pelo que eles dizem, nós temos os nossos dados resguardados, seguros, não são utilizados para treinar inteligência artificial, nem nada do tipo. Tem gente que fala que os nossos dados são enviados para outros países, para a China, para os Estados Unidos. Olha, não é bem por aí. No pago, você consegue confiar. No gratuito, utilize, mas utilize com moderação. Essa daqui é a base que será utilizada no nosso BI. Mas eu apenas gerei essa base. Eu quero entender se essa é uma base de fato relevante. Será que é uma boa base? Para isso, eu separei um outro prompt aqui para vocês, que é esse aqui. Prompt 2. Atue como um analista de dados sênior especializado em Business Intelligence para varejo. E aí, antes que vocês perguntem, no nosso prompt tem alguns caracteres diferentes. Esses caracteres, eles conseguem passar uma mensagem adicional para a IA. Então, por exemplo, sempre que tem esses asteriscos duplos, significa que eu estou enfatizando uma informação. Isso é um formato chamado de Markdown, a gente não precisa entrar aqui nos detalhes, e esses asteriscos duplos são um negrito aqui dentro. Mas aqui a gente pensa da seguinte forma: estou enfatizando para a IA. Essa ênfase pode ser gritando, por exemplo, também, colocando tudo em caixa alta. Ela entende dessa forma também. Eu prefiro assim. Então, atue como um analista de dados sênior, especializado em Business Intelligence, com forte experiência em análise exploratória orientada à decisão, definição de KPIs executivos, storytelling com dados e construção de dashboards no Power BI. Seu papel não é fazer estatística acadêmica, e sim traduzir dados em indicadores de negócio acionável. Ok, essa é a minha persona. Ação. Realize uma análise exploratória dos dados com foco em negócio e BI. O que eu quero identificar? Principais indicadores que fazem sentido nesse contexto aqui, relações importantes entre vendas, metas, vendedores, categorias, estoque, padrões relevantes de comportamento ao longo do tempo, o que vale e o que não vale virar KPI. KPI é um indicador-chave de performance. É uma métrica super importante para a sua operação. E eu não quero que gere gráficos técnicos, nenhuma estatística avançada. O foco é análise conceitual e estratégica, não código. Por que isso? Porque eu quero avaliar se a minha base está boa. E como eu vou avaliar isso? Eu peço para a IA gerar uma análise para mim, uma análise exploratória. Com isso eu consigo entender quais são as possibilidades de análise dentro desse gráfico.
Tudo isso eu vou passar para a Sayuri, para que amanhã ela consiga desenvolver o Power BI. Contexto. Tem uma base de dados fake, gerada para simular um sistema de PDV. Eu falei quais são as tabelas. Falei que os dados cobrem 12 meses. Tem sim sazonalidade. Black Friday e Natal são sazonalidades. Ou seja, nessas épocas, a venda é diferente de épocas diferentes que essa, ou diferentes de outros meses. E eu passei também a minha intenção, que é entender quais perguntas de negócio os dados conseguem responder, definir os indicadores que são realmente relevantes e evitar dashboards poluídos com métricas irrelevantes. É basicamente isso que eu quero e eu estruturei exatamente o meu formato. Utilizem isso aqui, inclusive, quando vocês estiverem fazendo as análises de vocês, que é, olha aqui o meu formato. Eu pedi para estruturar a resposta exatamente nesses blocos aqui. Visão geral do negócio, o que esse conjunto de dados permite analisar, qual tipo de decisão, principais indicadores, liste os indicadores mais relevantes organizados dessa forma aqui. Pedi também, olha, análises comparativas importantes, tudo isso no formato. Vocês conseguirão ver também com um pouco mais de detalhes, mas eu descrevi bem minuciosamente, olha, todos os itens que eu quero no meu relatório final. Inclusive, trouxe algumas dicas de tom de resposta. Linguagem clara e executiva, foco na decisão, foco no negócio. Ok. Vamos copiar esse prompt. Copiei ele aqui. Vamos no nosso chat GPT. Estou aqui e o que eu vou fazer? Eu quero iniciar uma nova conversa. Quero iniciar uma nova sessão. E sim, galera, esses prompts serão disponibilizados. Eu quero aqui começar uma nova interação. Por quê? Porque eu estou querendo algo diferente. Então, eu quero uma conversa zerada, porque aí ele não estará enviesado com as informações de si. Eu vou clicar aqui em novo chat e já tenho um chat zeradinho. Colei ele aqui e clico em executar. Respondendo algumas perguntinhas. Link na descrição. Depois da aula, a gente irá subir todos os materiais, prompt, a base que será utilizada amanhã também, que é inclusive essa que foi gerada, esse Google Sheets, essa planilha. Vocês terão acesso a tudo isso. Temos link na descrição e o Matheus pode colocar o link aqui também. Nesse QR Code, vocês conseguem assistir depois as aulas como se fosse no formato de Netflix, e também conseguem acessar os materiais, conseguem também gerar o certificado no fim do 3º dia. Bom, lembrando que passaremos uma palavra-chave ao fim de cada dia, você precisa anotar as 3 para ter o seu certificado. Ele já rodou aqui, e inclusive eu passei o prompt, eu vou criar até de novo, porque eu passei o prompt, mas eu não anexei as minhas bases. Eu vou anexar elas aqui. Anexado. Tá subindo. E agora sim. Foi. Tá pensando um pouquinho, a gente consegue ver o que ele está fazendo, olha. Ó, carregando e analisando CSVs, gerando código Python. Vou voltar aqui. Ele vai falando, carregando e visualizando dados para análise exploratória. Ó, quem perguntou como mandar junto os dados para análise, eu fiz aqui. Então, basta clicar aqui em adicionar arquivos, adicionar fotos e arquivos e copiar e selecionar os arquivos que você quer. Pode selecionar mais de um e depois clique em abrir. Vamos ver se ele já respondeu. Tá pensando um pouquinho, deixa eu beber uma aguinha. Pessoal que perguntou de vai até que horas. Calma, galera, sem ansiedade.
Logo, logo a gente finaliza. Antes das 10, com toda certeza, a gente já fechou aqui o primeiro dia, tá bom? Tá pensando? Olha, enquanto ele tá pensando, eu tenho aqui uma outra aba que eu fiz exatamente esse mesmo prompt, tá aqui, e eu já tenho uma resposta. Então, a gente não precisa ficar aqui perdendo o tempo. Aqui você pode utilizar arquivo XLSX, você pode utilizar arquivo CSV. Se o ChatGPT ou o Copilot, Gemini tiver um pouco de dificuldade para entender aquele tipo de arquivo específico, o que você vai fazer é tenta um formato diferente. Lembrando que, se a gente está no ChatGPT gratuito, talvez você tenha um pouco de limitação quando a gente está trabalhando com arquivos. Talvez ele limite por tamanho do arquivo, por quantidade. Isso muda sempre. Então, tenta subir o arquivo. Se não der, é uma limitação por causa do seu ChatGPT ser o gratuito. E aqui está a minha resposta. Então, da mesma forma que eu pedi, ele trouxe visão geral do negócio, o que esse conjunto de dados permite analisar. Está aqui, ó, performance comercial, execução versus planejamento, mix de vendas e dependência de portfólio, sazonalidade, produtividade comercial. E essa análise ela continua. Principais indicadores para vendas, receita total, quantidade vendida, número de vendas, metas, eu tenho os principais indicadores. Os meus vendedores, eu tenho os principais indicadores por vendedores. E isso vai seguindo, conforme o que eu pedi no prompt. Vocês vão testar aí e vai aparecer um resultado muito parecido. Lembrando que uma IA, ela não é o que a gente chama de determinística. O que é determinístico? 2 mais 2 é sempre 4. Então, operações de adição na matemática são determinísticas. Sempre que você fizer, acontecerá a mesma coisa. Agora, lançar uma moeda para o alto, o resultado disso, se é cara, se é coroa, não é determinístico, é o que a gente chama de probabilístico. Existe uma probabilidade desse evento acontecer. A IA é da mesma forma. A gente pode rodar 10 vezes aqui, utilizando o mesmo prompt, utilizando a mesma plataforma, que eu vou ter provavelmente 10 resultados diferentes, inclusive na geração das bases. Então, leve isso em consideração. Mas aqui eu consegui ter toda a minha análise para entender o que eu posso fazer com esses dados. E eu vou passar isso para a Sayuri. Só que isso, para mim, não é suficiente. Para evitar retrabalho, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma ferramenta nova aqui para vocês, que é o Lovable.dev. E, galera, só quem está até agora vai pegar esse ouro aqui do Lovable. O Lovable é uma ferramenta que a gente consegue utilizar IA, a gente consegue utilizar o nosso português para criar páginas web, para criar sistemas web complexos, utilizando aqui comandos simples de entender. Você não precisa entender código, você não precisa codificar. E é essa plataforma aqui, ó. Como que se escreve? Lovable.dev. D-E-V. Basta acessar. Ele é pago, é uma ferramenta paga, mas você tem acesso a 5 créditos gratuitos por dia. Acredite em mim, quando você vicia nesse tipo de ferramenta, os 5 créditos acabam ficando pouco, mas todo dia esses 5 créditos são renovados. Então, trabalhei aqui, fiz muita coisa, ok, não quero pagar. Tudo bem, espera amanhã, esses 5 créditos eles serão renovados e você conseguirá trabalhar normalmente no dia seguinte. Ó, tem gente falando que inclusive utiliza o Lovable aqui. Gente, fala aqui nos comentários, mais alguém utiliza? Tem gente aqui que fala, utiliza o Antigravity, que é uma outra plataforma. Boa, esse que acabou com o trabalho dos desenvolvedores front-end. Galera, o Lovable é muito bom. Inclusive, já fizemos algumas formações aqui explicando melhor sobre a ferramenta. E ele é bem simples. Assim como o ChatGPT, nós temos aqui uma página onde, no meio dela, eu posso colocar o meu prompt, o meu comando.
Eu já tenho um comando aqui pronto, porque a gente não pode gastar nossos 5 créditos gratuitos em vão. Então, o comando já está aqui embaixo, que é: atue como um desenvolvedor front-end sênior. Então, quem falou isso, um desenvolvedor front-end é quem faz o visual dos sistemas web, quem faz o visual das páginas em si, das plataformas. E especialista em BI. Sua especialidade é criar dashboards de alta performance que unem análise de dados robusta com design UI UX moderno e intuitivo. Eu trouxe aqui a ação que eu quero, que é: gere o código completo para um arquivo único que contém um dashboard executivo e interativo. O código deve ser capaz de ler e processar os 4 arquivos CSV que eu anexei, coloquei até os nomes dos arquivos, realizando todos os cálculos e agregações usando JavaScript. Tudo bem, ok? São termos de desenvolvimento. Uma IA, um ChatGPT pode te ajudar a entender melhor o que está aqui. Depois você pode copiar esse prompt, passa para o GPT e fala: me explique parte a parte. Então, sem ansiedade com termos que você não entende. Bom, contexto. Os dados representam a operação de uma loja de tecnologia, TechFlow Store, de 2025 a janeiro de 2026. Trouxe aqui o que cada arquivo tem. A minha intenção é fornecer uma ferramenta de decisão rápida. O design deve ser dark mode, eu quero que seja ali, fundo escuro, inspirado em interfaces de alta tecnologia, estilo gamer, estilo premium. Utilizando, e aí aqui eu coloquei algumas coisinhas a mais, porque eu tenho esse tipo de conhecimento. E você, inclusive, nem precisa ter. Você pode pedir uma IA para te ajudar a criar o prompt para outra IA. Isso é um pulo do gato que a gente costuma fazer muito do lado de cá. Então eu trouxe, qual é a minha intenção? Eu quero mostrar o faturamento acumulado e se a meta está sendo atingida naquele mês selecionado. O formato a resposta deve ser um código-fonte completo e eu quero que tenha cards de indicadores, eu quero que tenha o faturamento total, o percentual atingido de meta, o ticket médio, eu quero um gráfico de área com a evolução temporal do faturamento, eu quero um gráfico de barras, eu quero uma lista dinâmica. Então, esse é o meu prompt pro Lovable. Vou copiar isso aqui. Copiei. Vocês podem fazer a mesma coisa por aí. E vou trazer para cá. Tem gente que pergunta se é importante manter os prompts separados pelos títulos do Pacif. Não necessariamente, tá? Funciona muito bem aqui se eu tirar esses títulos. Aqui é mais para fins didáticos, mas não atrapalha em nada a nossa inteligência artificial. E uma vez que eu colei aqui, é só clicar nesse botãozinho aqui. E a magia vai acontecer. Ele leva um tempo, tá? Inclusive alguns minutos, para gerar uma primeira versão para você. Então, não desespera, vai levar um pouco mais de tempo do que o ChatGPT, principalmente na primeira interação. E ele vai mostrar aqui nessa tela ao lado, quando tiver terminado. Antes disso, ele vai mandando aqui no cantinho, vou dar até um zoom, ele vai mandando aqui no cantinho o que ele está fazendo. Vou criar um dashboard com a estética tal. Primeiro eu preciso fazer XYZ, eu estou instalando o que eu preciso, tudo bom, ok. Vai demorar uns minutos, então eu vou mostrar para vocês a versão já pronta. A mesma coisa, o mesmo prompt está aqui. Está aqui, passei, e ele mostra aqui no lado direito o que está sendo gerado, só que numa visualização que é um pouco apertadinha. Tenho esse botão aqui, de abrir um preview em uma nova aba, e com isso eu consigo ver bem, tá aqui, um dashboard criado no Lovable, utilizando os 4 arquivos CSV que eu gerei, que eu criei, apenas para fins de entender se os nossos dados eles estão aderentes, eles estão legais para serem utilizados como base
de dados no Power BI. Então, eu passei os arquivos CSV, inclusive, vocês bem notaram que eu não passei os arquivos CSV aqui junto. Basta clicar aqui, ó, e enviar, ó, anexar, e aí sim, você joga os 4 arquivos CSV junto. Nesse eu não fiz, mas nesse outro aqui eu fiz. Olha, tá aqui os arquivos. Equipe.csv, produtos, metas e vendas. Vou voltar para o dashboard. Tá aqui. Selecionei 2025 e apenas com um prompt, pessoal. Observem o quão animal é isso. Com um prompt, claro, um prompt um pouco mais extenso. Olha isso aqui. Ele trouxe filtros, ele trouxe os cards, faturamento total, atingimento de meta, ticket médio, total de vendas. Ele trouxe a evolução de faturamento, top 5 vendedores, trouxe os top 5 produtos, tudo isso com apenas um prompt e 4 arquivos CSV. O Lovable não é uma ferramenta para dashboards. Esses dados aqui não serão atualizados de tempos em tempos, como acontecerá e aconteceria com um Power BI, por exemplo. Caso eu queira coisas dessa forma, eu preciso gastar um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo para pedir isso para o Lovable. Até dá, tá? Com um pouco de trabalho você consegue, mas não é a ferramenta para isso que eu utilizo para isso, para criar dashboards. Eu utilizo para essas validações rápidas. Então, eu quero passar para a Sayuri, por exemplo, mais ou menos um visual de quais são as métricas importantes, e eu quero ver também que os dados estão, olha, os dados estão confiáveis. Tá aqui tudo belezinha, dados confiáveis, faturamento, atingimento de meta, etc. Você consegue criar outras plataformas. Utilizando o Lovable, você consegue criar páginas, landing pages. Não é o intuito dessa aula. O intuito dessa aula foi utilizar o Lovable para esse contexto aqui, ó. E o dashboard está muito bonitinho, tá bem funcional, tá? Acreditem, o dashboard que a Sayuri vai criar vai estar mais bonito que esses. Então, vai engrandecer ainda mais o currículo de vocês. Deixa eu voltar aqui. E a gente conseguiu aqui, com base no nosso print do sistema de PDV, gerar uma base de dados fake, que é essa aqui. Está aqui minha base de dados. Nós também conseguimos validar essa base de dados, tanto dentro do ChatGPT, para que ele traga para mim tudo que é possível de ser feito dentro dessa base. E eu também consegui, olha, utilizar o Lovable para criar um mockup de dashboard. A gente pode utilizar muito isso daqui, quando você já trabalha dando consultorias, por exemplo, para criar essa versão, para validar com o seu cliente se é mais ou menos aquilo que ele precisa antes de você criar, de fato, o dashboard no Power BI. Então, conseguimos fazer tudo isso apenas com esses dados aqui do nosso PDV. E com isso, pessoal, encerramos a aula de hoje. Eu vou falar a palavra-chave para vocês, mas antes, pessoal, preparamos muito e trouxemos um conteúdo de ouro aqui para você, que não se vê com essa qualidade aqui no YouTube gratuitamente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Qual que é o nosso desafio? Vai lá no nosso Instagram, @Experium, acha um post com esse moço aqui da foto. E eu tô maravilhado com a IA, tá? A galera do design aqui da Experium a cada dia se surpreendendo mais e mais. E olha como a minha pele tá lisinha aqui nessa imagem. Com certeza foi retocado utilizando IA. E vai lá nessa imagem e comenta qual foi o seu maior aprendizado nessa aula 1, tá? Acreditem, o moço da foto é esse mesmo que está aqui no vídeo. Eu não sou IA, talvez ele seja, mas eu não sou. E a nossa meta é ter 100 comentários, pelo menos 100 comentários nesse post do Instagram. E se a gente conseguir bater esses 100 comentários, eu vou subir para vocês ali nos materiais do evento prompts extras para você. Já tendo o método Pacific como base,
para outros contextos do dia a dia, para vocês conseguirem, por exemplo, melhorar um código DAX. Vocês vão ver sobre DAX amanhã, contextos de negócio. Então, se a gente bater 100 comentários no nosso post do Instagram do Experian, eu me comprometo a subir no fim do terceiro dia do evento os materiais extras, que são esses prompts criados para casos de uso diferentes, tá bom? Seguindo o método PACIF que a gente viu aqui. E para os apressados, a galera que já no primeiro segundo vem perguntando qual que é a palavra-chave do dia, chegou o momento da palavra-chave do dia. A senha do dia é IA. É isso, IA. Você esperou tudo isso para ter esse conhecimento aqui de hoje, e a palavra-chave é IA. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. O conteúdo de amanhã está sensacional, pessoal. Como eu disse, são alguns meses que a gente está trabalhando nesse conteúdo para vocês. Amanhã é mão na massa no Power BI. Independente se você já utilizou antes, se você conhece ou não conhece, a Sayuri vai trazer para vocês um conteúdo de alto nível, no nível dos incomparáveis. Espero que vocês tenham curtido. Boa noite e grande abraço! Repouso tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Newton discutiu isso há séculos, mas ninguém te contou que essa lei também governa carreiras. Você estava indo bem, entregava, cumpria prazos, sabia o que fazia. E por um tempo isso foi suficiente. Até o jogo mudar. De repente, as conversas não eram mais sobre esforço, eram sobre dados, indicadores, inteligência artificial. Você ouviu, achou interessante, pensou, depois eu vejo isso aí. Afinal, você já é bom do que faz. Seems we're at the dawn of a new age, the age of AI. Só que o mundo não esperou. Decisões começaram a passar por dashboards. Relatórios ganharam velocidade. E quem resolve problemas com dados começou a influenciar o jogo. E sem perceber, você ficou parado. Não porque você é incapaz, mas porque ninguém te mostrou o caminho. Só disseram: Você vai se dar bem se aprender isso. E é aqui que acontece a queda, quando você percebe que não é falta de inteligência, é falta de método, de direção, de movimento. Power BI não é complicado, ele é o caos organizado, mas sem alguém guiando parece grande demais. Inteligência artificial não é ficção científica, é produtividade real, é ganhar horas, é parar de fazer no braço o que já pode ser automatizado. Aqui o ego cai, a confiança diminui, mas algo novo nasce, aprendizado real. Você começa a entender, não tudo, mas o suficiente para continuar. E isso muda tudo, porque competência de verdade não faz barulho, ela aparece nos resultados. E é por isso que existe a imersão Power BI mais IA do Experian. 3 noites ao vivo, passo a passo. Não para te transformar em especialista, mas para te tirar da inércia. Porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E depois desse primeiro empurrão, o mais difícil já ficou para trás. Dados não são um método diferencial, são o novo básico. E quem entende isso não volta a ficar parado. Nos vemos ao vivo.